Fita de LED não é boa para o cultivo indoor. E hoje eu vou te dar todos os motivos para você passar longe dela. Quer dizer, se você quer uma decoração bonita ou quer deixar seu quarto colorido, fica realmente linda a fita de LED. Mas para o cultivo de plantas é extremamente ruim. E eu vou te explicar o porquê disso nesse vídeo. Lembrando que nós vamos falar neste vídeo são fatos, ciências, sem achismo, sem inventar. Novas teorias mirabolantes também não vão caber aqui. Salve pessoal, eu sou o Tico, sou físico, pós-graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou cofundador da Ganzá App, cultivador de cannabis e ativista. E vim compartilhar com vocês um pouco do que aprendi nos últimos 17 anos de muito lab e contas abertas na física para vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem bombado muito aí entre os cultivadores, a tal da fita de LED. Ela, como iluminação, basicamente não serve para muita coisa, só para deixar as coisas mais bonitas. Então fica com a gente aí para ter certeza que não vai matar as plantinhas à toa ou perder o seu tempo. Vou deixar vocês com a vinheta dos patrocinadores aqui rapidinho pra gente já começar a falar disso. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganzá App, Suruma Jardinagem, Gorilla Microbes, Flower Mind. Fita de LED é uma iluminação horrível para cultivo de planta. É importante deixar claro que qualquer luz é luz, mano. Não tem essa. Porém, tem luzes que são mais eficientes para o cultivo de plantas e tem luzes que são menos eficientes. A tal da fita de LED, além de não conferir o espectro de luz que a planta precisa para produzir fotossíntese, é uma luz muito fraca e que demanda muita energia para uma entrega mínima. Então, é sim literalmente ruim, e eu digo isso porque tem muitas opções que são bem melhores, ou seja, mais eficientes para o seu cultivo, desde mais baratas até as mais caras. Mas vamos falar sério, pensando sobre distribuição de luz, quando mostram a tal da fita de LED dessa maneira, falam que um benefício seria pela luz pegar a planta inteira, por colocar a luz ao redor do grow. Claro que ter luz bem distribuída faz muito sentido lógico na nossa cabeça, mas preencher o espaço com iluminação que não é eficiente ou é pouco eficiente para sua planta não vai ajudar. Não basta simplesmente iluminar a planta. Se a luz não for eficiente para o seu cultivo, é nada. Às vezes é até pior que nada, porque pode estressar sua planta, causar deficiências e, além disso, mesmo com distribuição de luz sendo uma ideia válida, já tem muitas lâmpadas hoje em dia que são pensadas justamente para cobrir cada pedacinho do seu grow. Lembrando que se você está cansado de ser enganado pelos gurus da internet, de ser jogado para lá e para cá com um monte de informação maluca, sempre com vários cultivadores sem resultado nenhum, falando e falando sempre algo diferente, fica aqui com a gente no canal, porque nós temos o nosso curso, onde falamos muito sobre iluminação, temos aulas completíssimas sobre esse assunto, te ensinamos tudo o que você precisa saber para de fato garantir a melhor iluminação possível. E se tiver com problemas muito específicos, temos aquela nossa consultoria. Nela a gente pode te dar dicas, conhecer o seu cultivo, estruturar um bom plano de cultivo para vocês, para você ter o melhor resultado possível, ter a sua medicina com maior sucesso. Agora, acredito que já tenha deixado bem claro que uma fita de LED comum para o cultivo de qualquer planta, especialmente a nossa plantinha de cannabis, é uma das piores ideias possíveis. Mas claro, você não precisa confiar só na minha palavra. Então, vou me aprofundar melhor e falar alguns motivos científicos e técnicos que explicam por que isso seria um desastre total, começando pelo espectro de luz inadequado. As plantas precisam de luz com espectro adequado para poder realizar fotossíntese. Sendo bem literal, como eu falei, qualquer lâmpada serve para o cultivo, mas existem mais eficientes e as menos eficientes. LEDs de potência baixa, voltado para a iluminação de ambientes, não são eficientes para transformar energia em fótons possíveis de produzir fotossíntese. E não tem o melhor espectro para a qualidade dessa fotossíntese. Tem pouco azul, pouco vermelho, comparados a LEDs de horticultura. Por exemplo, a fotossíntese é alimentada principalmente por comprimentos de ondas específicos da luz, como o azul e o vermelho, que fazem parte do espectro EPAR, que, como eu disse, já explicamos em diversos outros vídeos aqui do canal, então se quiser é só colar lá. O problema é, fita de LED comum não são feitas para cultivo, irmão, e geralmente emitem luz branca ou quente, com um espectro inadequado para o desenvolvimento das plantas. Algumas têm pico na faixa do verde, que é menos absorvido pelas folhas. Resultado,
a planta vai ter um crescimento fraco, lento, estiolado e muitas vezes ineficiente. Estudos de diversos lugares do mundo inteiro mostram que a taxa de fotossíntese despenca quando a luz disponível não contém o comprimento de onda suficiente nos espectros necessários. Por isso, a maioria dos grandes cultivadores usa as famosas quantum boards, que oferecem esse espectro de luz. Cara, para pensar, não é à toa que eles não estão usando a tal da fita de LED, né? A densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, ou ppfd, é medida em micromoles por metro quadrado por segundo e vai medir essa quantidade de luz utilizável para a fotossíntese. Para um cultivo eficiente, as plantas precisam de pelo menos de 150 a 200 micromoles por metro quadrado por segundo na vega e de 600 a 900 micromoles por metro quadrado por segundo na flora, no mínimo, para ter um cultivo realmente agradável para sua planta. O problema, a fita de LED comum tem um ppfd ridículo na faixa EPAR, ou seja, a planta recebe praticamente nada de luz utilizável para crescer forte. Se você medir a intensidade luminosa de uma fita de LED, você vai ver que ela é extremamente ineficiente fora dessa faixa que eu já expliquei. E além disso, as fitas que encontramos no mercado são de marcas duvidosas, sem controle de qualidade, e mesmo que nos anúncios tenha escrito ali Samsung, pelo preço já dá para saber que o negócio é meio duvidoso. Mesmo se você aproximar para aumentar o ppfd na região da planta, não vai conseguir o mesmo resultado de uma quantum board com um LED ok. Por exemplo, é igual usar o LED chinês ou a lâmpada de casa. Vai ter que usar uma potência muito maior para ter o mesmo resultado, vai gastar mais energia, vai ter que trocar mais vezes com frequência por causa de superaquecimento e falta, de refrigeração do equipamento, que é mais um problema que a tal da fita de LED tem. Esse ainda vou falar um pouco mais pra frente. Eu já dei essa letra lá na introdução do vídeo, mas a eficiência de um LED para cultivo é medida através de um raciocínio bem simples. Você precisa observar o quanto a sua lâmpada aumenta a sua conta de luz para o quanto ela entrega de luz na faixa que a planta precisa. Quanto menos energia ela gastar e mais faixa fotossintética ela entregar, melhor a iluminação do seu cultivo. Uma regra de 3 simples, analisando o consumo de cada uma, e você mesmo vai reparar que vai acabar gastando muito mais energia para gerar muito menos energia nessa faixa utilizável pela planta, tornando o cultivo economicamente inviável, diferente de quando você usa um AQB, que pode até ser inicialmente cara, mas a compensação vai, de fato, gerar uma luz realmente útil para o seu cultivo. São inúmeros os casos de growers que tentaram usar LEDs baratos e notaram um aumento significativo na conta de luz sem aquele crescimento adequado das plantas. Então, cara, toma cuidado para você não ficar caindo em lorota por aí. LEDs para cultivo têm dissipadores de calor que ajudam a manter a temperatura ideal. Fitas de LEDs baratas não têm nenhuma dissipação, o que faz com que elas, primeiro, esquentem demais e percam eficiência muito rápido. Segundo, se degradem muito rápido, reduzindo ainda mais a sua intensidade luminosa e a eficiência de entrega da faixa par. Porque essas luzes, galera, são feitas para ficar coloridinhas e enfeitando aquele quartinho no jeitinho mais adolescente, não para ficar torrando ali 18 horas ligado ou às vezes 20 horas, dependendo do fotoperíodo que o cultivador escolher. Depois de um tempo ele vai estragar, e eu duvido que demore mais do que uma quantum board. Elas podem queimar ou derreter se usadas por longos períodos ligados. Mas a fita não esquenta. Cara, ela não esquenta porque ela tá usando pouca potência. Se botar um dimmer da quantum board em 50%, também não esquenta, irmão. Mas vai produzir menos flores do que se usasse ele naquele 100% torrando. Ou seja, os LEDs na fita possuem menos vida útil. Vai ter que ficar trocando com mais frequência e ainda assim vai ter menos eficiência pela falta de dissipação e calor nessa fita. Lembrando que, por mais óbvio que pareça, é bom relembrar. O superaquecimento de LEDs reduz drasticamente sua vida útil e sua eficiência de entrega na faixa EPAR. Ainda tem várias outras coisas que eu poderia citar, como a distribuição de luz é péssima, a cobertura de uma fita de LED é horrível. Já que a luz emitida por uma fita de LED comum não tem boa distribuição, porque esses diodos ficam muito espaçados e são projetados para uma iluminação ambiente e não para um cultivo, você terá muitas sombras e áreas mal iluminadas. Falta de controle de espectro e de intensidade. Essas fitas de LEDs baratas
baratas não oferece nenhum controle. Então você estará preso a um espectro fixo e ineficiente durante todo o seu ciclo. O estresse luminoso causa o efeito estiolamento. Por quê? Porque a sua luz é fraca, com o espectro errado, as plantas podem se esticar demais procurando o PPFD mais adequado, e isso significa que a sua planta vai ficar basicamente esticando em busca de uma luz melhor, porque não está sendo oferecido para ela uma boa luz para o seu desenvolvimento. Isso resulta em galhos fracos, folhas pequenas, menos produção de flores e principalmente menos produção de resina, que é o que a gente precisa para produzir o nosso remédio. Bom, o custo-benefício péssimo significa dinheiro jogado no lixo. Então agora eu vou te falar algumas opções baratas que realmente funcionam. Se você quer algo mais barato que a Quantum Board, mas que seja 1000 vezes melhor que uma fita de LED, trouxe algumas opções de custo-benefícios que realmente funcionam no cultivo. E temos provas, mas deixamos claro, são opções e todas elas têm desvantagens e vantagens. Mas vamos destrinchar um pouco, já que não é foco do vídeo, mas lembre-se sempre de pesquisar bem antes de gastar o seu dinheirinho com ideias mirabolantes de outros. Bulbos de LED Full Spectrum. Eles vão ter uma cobertura que não é muito eficiente, para dizer a verdade, e também pode sair um pouco caro na conta de luz com pouco resultado, mas ainda assim é um resultado muito melhor do que a tal da fita de LED pode te proporcionar. E o que eu diria para ficar atento caso vá usar esse tipo de iluminação é com a temperatura do seu grow, já que elas não têm um dissipador e podem acabar esquentando bastante. Painéis de LED Full Spectrum mais baratos, tipo UFO ou painéis genéricos, romanticamente batizados de PPFD de motel aqui nesse canal. Também tem um alto consumo, e a verdade é que alguns modelos mentem sobre a sua potência real, mas tem uma boa cobertura para pequenos espaços, então mesmo que você tiver uma eficiência menor que LEDs Premium, de alta qualidade, ainda é bem melhor do que fitas de LED, e tem um bom custo-benefício também. Refletores, aqueles de jardim, de LED branco frio, mas para essa opção seria melhor que na Flora você completasse com algumas lâmpadas mais puxadas para o vermelho. Exemplo, lâmpadas de LED de 660 nanômetros, pois esses refletores acabam sendo muito baratos, fáceis de achar, não esquentam tanto e até que funcionam bem para a Vega, mas tem um espectro incompleto para a Flora, que pode ser complementado. Conclusão, não use fita de LED. Se você usar fita de LED no cultivo, muito provavelmente você terá o espectro errado entregue para suas plantas, ou seja, a planta não vai produzir fotossíntese de maneira adequada, luz fraca, ocasionando crescimento lento da sua planta, calor excessivo e risco de queima, baixa eficiência com muito gasto para pouca luz eficiente entregue, pouquíssima durabilidade porque essas fitas queimam rápido e principalmente uma colheita ruim com resina fraca. Os cultivadores que tentaram economizar com LEDs baratos se arrependeram e tiveram que investir novamente em iluminação adequada. Mas se for para gastar dinheiro, gaste dinheiro com algo que realmente faça sentido. Se puder plantar no outdoor, pode usar luzes indiretas para não deixar a sua planta perder o fotoperíodo de Vega. E quando quiser florir, deixa ela só no sol. Já falei que temos aquele curso, né? Temos a consultoria e não adianta você ficar perdendo tempo com coisa que dá errado, cara. Gostou do vídeo? Deixa o like, o mais importante. Não acredite em qualquer balela que as pessoas estão espalhando por aí com desinformação pela internet. Pesquise, procure, converse com a comunidade, porque tem muita informação de qualidade também aqui na Natural TV. Tamo junto e é nós que legaliza com conhecimento e informação. Marche!